Meus queridos irmãos em Cristo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que inunda o seu coração. A palavra que eu trago hoje foi uma palavra que me veio com base numa conversa que eu tive com um amigo e falamos sobre o 13º filho de Jacó. E ele, quando fala do 13º filho de Jacó, olha, me veio uma luz na minha mente. 13º filho de Jacó? Esse 13º filho de Jacó que ninguém fala. Não, eu tenho que fazer uma mensagem sobre o 13º filho de Jacó. E você que está ouvindo também, talvez você vai dizer 13º filho de Jacó. Sim, Jacó sabemos que teve 10 filhos e teve outros 2 que é o filho do José que passou para ele, que ele tomou para si como filho. Então foram os 12 filhos e depois se transformou em 12 tribos de Israel. Sim, mas o Jacó teve uma filha, Diná. É sobre Diná que hoje nós vamos falar. Mas antes disso, para lembrar que a Diná é a filha de Leia. Nós sabemos que Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. As 2 esposas, uma que é a Leia e outra Raquel. A Leia teve os filhos que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a 7ª que é Diná. Em contrapartida, Raquel teve José e Benjamim. Nós sabemos que a Zilpa teve Gad e Aser, a Bila teve Dan e Naphtali. Por isso hoje quero falar sobre Diná. Em Gênesis capítulo número 30, versículo 21, fala sobre o nascimento de Diná. E diz assim a palavra do Senhor: e depois teve uma filha, chamou seu nome Diná. A história de Diná é narrada em Gênesis capítulo número 34 e o seu nascimento é mencionado em Gênesis 30, versículo 21. E a última passagem em que ela é nomeada está em Gênesis 46, versículo 15. Diná. Quem é Diná? Hoje vamos ver quem foi esta jovem. Nós já sabemos que ela é a única filha de Jacó. Nós sabemos que os parentes dela, o pai é Jacó e a Leia. Os irmãos são os 12 irmãos. Tem a tia como Raquel, o tio como Isaú. Os avós foram Isaac e Rabeca e Labão. Até onde nós sabemos com base na Sagrada Escritura, Diná foi a única filha de Jacó. Ela viveu entre os 10 irmãos mais velhos e os 2 mais jovens que ela. E cresceu em uma família abalada pela disputa entre 2 irmãs que eram casadas com o mesmo marido, com o mesmo homem. Leia, a mãe de Diná, sabia que Jacó amava sua irmã e rival, Raquel. Não sabemos como a amargura e os ciúmes entre essas mulheres afetou Diná. Na sua adolescência, a família estava vivendo em Siquém, uma cidade ao norte de Betel, em Jerusalém, na terra prometida. Certo dia, Diná saiu para caminhar pela cidade e ela foi vista e raptada por Siquém, o filho de um governador da cidade. Ela foi violentada, foi envergonhada. Diná se viu no centro de uma crise familiar. Siquém pediu ao seu pai que arranjasse um casamento com a Diná para tentar reparar os erros. Mas aos olhos de Jacó e dos seus filhos, Diná sofreu uma injustiça e sua família havia sido insultada. Jacó não conseguiu exercer nenhuma liderança paterna neste caso, e seus filhos tomaram a questão em mãos próprias, decidiram se vingar. E os resultados foram traição e derramamento de sangue. Em meio a tudo isso, a própria vítima foi ignorada. Diná não foi consolada e nem consultada. Ela foi tratada praticamente com tanto de respeito por sua família como havia sido tratada por Siquém. Ao entregá-la ao Siquém, eles usaram Diná como uma isca para uma armadilha que levou ao assassinato de todos os homens daquela aldeia, a aldeia de Siquém. Os irmãos de Diná lucraram com o massacre de Diná. Jacó ficou irado com os seus filhos pelos seus atos, mas nada fez. Enquanto isso, Diná caiu no esquecimento. A sua história nos lembra das tragédias que ocorrem quando
os membros da família não se preocupam uns com os outros, alguém acaba pagando o alto preço. Provavelmente você conhece alguém que pode se identificar intimamente com Diná, ou mesmo talvez você seja esta pessoa. Talvez você tenha sentido esse mesmo anonimato, como uma vítima que ficou despercebida ou esquecida. Lembre-se de vários sinais de esperança. Mesmo quando todos os demais se esquecem, meu amado irmão, eu te digo, Deus não se esquece de você. Quando ninguém parece perceber de você, não se preocupe porque Deus te vê. Quando ninguém parece se importar com você, Deus se importa com você. Quando você se sentir completamente só, creia e acredita, não estarás só. É uma das primeiras lições que Deus te ensinará. À medida que você depender mais dele, é a de que há outras pessoas que também se importam e estão dispostas a te ajudar. Meu amado e minha amada, comece hoje mesmo falando com Deus em oração sobre o teu passado. Todos nós temos um passado triste, mas à medida que você vai falando com Deus sobre o teu passado, Ele vai apagando o seu passado e vai renovando. Ele vai reescrever uma nova história na sua vida. Ele diz que o passado Ele joga pelo mar de esquecimento. Ele reescreve uma nova história na sua vida. Faça isso, meu amado irmão. Se você se identificou com a situação de Diná, se você se identificou com esta menina, esta jovem que acabou por ficar esquecida, desprezada, maltratada, envergonhada, violentada e ninguém mais se fala dela, a história acabou, não se falou mais da Diná. Talvez você também, a tua história já terminou para os outros, talvez a tua história também ficou parada lá no tempo, mas eu quero te dizer, existe alguém que quer reescrever a tua história, existe alguém que quer refazer tudo. Existe alguém que está disposto a mostrar para você o outro lado. Existe alguém que quer reescrever a história da sua vida. Deixa que Ele escreva no livro dele uma nova história da sua vida. Busca Ele em oração e que Ele, certamente, você lhe encontrará. Todos aqueles que lhe buscam, Ele se apresenta, se mostra. Meu amado e minha irmã, eu te digo nesta hora, o Senhor Jesus Cristo diz assim para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Corra para os braços do Senhor Jesus Cristo. Corra hoje mesmo para o braço do Senhor Jesus Cristo, que Ele está de braços abertos para receber-te. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Este amigo que te fala neste dia de hoje é o pastor Damásio de Almeida. Shalom.